Afinal de contas, quais são as coisas que fazem um perfil ter mais sucesso ou menos sucesso, ser mais atrativo, um freelancer ser mais contratado no Upwork? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Bruna e trabalho para empresas do exterior e com o Upwork mais especificamente desde 2021. Então, se tem uma coisa que eu tenho bastante experiência é com essa plataforma. E hoje eu quero compartilhar algumas dicas com vocês de como vocês podem ter mais sucesso lá dentro. Eu separei algumas dicas aqui para vocês que eu compartilho com os alunos do Método POI, os alunos da minha mentoria que eu ensino, a trabalhar para o exterior. Então esse vídeo aqui vale ouro. O primeiro erro que eu vejo os alunos cometendo, começando de cima para baixo, é na foto de perfil. Parece algo óbvio e meio clichê, mas muitas pessoas escolhem uma foto errada. No Upwork é muito importante que você dê ênfase ao seu rosto. Muitas pessoas escolhem fotos que aparecem, aqui em cima, para cima do peitoral, então tem toda essa parte aqui e o cliente não consegue ver direito, não gera uma conexão. No Upwork é muito importante que você foque em fotos profissionais e que seja no máximo até a altura do seu ombro, então foque muito no seu rosto. O cliente precisa realmente ver ali o seu rosto de forma muito nítida e muito clara. É muito diferente de fotos profissionais, que geralmente a gente tá lá longe, não consegue ver direito, então jamais utilize fotos neste formato. Segundo erro que eu vejo muitas pessoas cometendo na hora de criar um perfil no Upwork é querer focar em tudo, querer colocar tudo que elas fazem lá dentro. Eu imagino que muitos de vocês têm várias habilidades e quando a gente fala de trabalhar para o exterior, muitas pessoas querem colocar ali a questão de tradução, questão de documento, de criar documento, de organizar documento, edição de vídeo, tradução. E aí você coloca várias coisas que ao invés de atrair mais clientes, mais empresas, que é o que você pensa na sua cabeça, faz o contrário, ele afasta, porque o cliente olha aquilo e pensa, meu Deus, que confusão, essa pessoa não faz nada, ela faz tudo, mas não faz nada, eu não sei se eu contrato ela para edição de vídeo ou para tradução. Resumo, você vira um cara que não tem nada a entregar muito profundamente. É como se fosse ali um chat GPT que faz tudo, mas não faz nada muito bem feito. Ou seja, um ponto muito importante ali dentro é você focar em uma área de atuação, uma profissão. Quando você tem, por exemplo, edição de vídeo e gravação de vídeo, são áreas similares, então até que dá pra gente manter as duas. Mas não foque em mais de duas coisas, porque se torna algo muito raso, muito confuso para o cliente. Depois que você escolheu que área você vai atuar, a gente entra para a parte da biografia. Na parte da biografia, outro erro clássico que eu vejo todos cometendo é escrever uma biografia de 2 linhas, de 4 linhas. Gente, a biografia é onde o cliente vai saber sobre você, é onde o cliente vai entender como você trabalha, o que você faz. Então não tem como vocês construírem um perfil no Upwork com uma biografia de 8, 7, 10 linhas no máximo. Não existe isso. Imagina você lendo uma biografia de 10 linhas, você vai saber se você vai contratar aquele profissional ou não? E eu falo isso, gente, por experiência própria, porque a maioria dos alunos do Método POI ali que eu peguei, que foram alunos que já tinham um perfil, já tinham criado um perfil, todos eles tinham uma bio de 4 linhas, 6 linhas. A primeira coisa que eu bato o olho e falo, oh, meu senhor, agora tá explicado porque não tava dando certo. Por que o Upwork não ia pra frente? Porque daí vocês vão lá e falam, Bruni, o Upwork não funciona pra mim. Claro, meu filho, com uma biografia de 4 linhas, 8 linhas, não vai funcionar pra ninguém. Não vai funcionar pra você, pro melhor profissional do mundo, pro cara que já trabalhou na Google, não vai funcionar pra ninguém. Ou seja, invistam tempo em construir uma boa biografia. Bruni, mas o que eu devo colocar na minha biografia? Vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas já adianto para vocês que na biografia você precisa falar de resultados que você já trouxe para clientes. Um erro também que vocês cometem muito na hora de construir o perfil em geral, não só na biografia, mas na hora às vezes de colocar um employment history, na hora de fazer um portfólio, o erro que vocês mais cometem é falar eu sou boa, eu sou uma ótima social media, eu sou muito organizada, porque eu,
cliente, ele não entra no Upwork ali para procurar a melhor pessoa, para procurar o cara mais organizado. Não, ele entra ali para procurar a pessoa, o profissional que vai trazer mais resultado para a empresa dele, que vai trazer mais investimento, que vai trazer mais engajamento, que vai trazer mais vendas, mais organização. Então você tem que entender o que o seu cliente quer. Ah, Bruni, eu trabalho como social media. O que teu cliente quer no final do dia? Ele quer vender mais? Ele quer mais engajamento? Ah, Bruni, eu trabalho como design de site. Bom, o que o cliente quer no final do dia? Será que ele quer um design melhor pro cliente dele final, para que o cliente dele entenda melhor a empresa? Ele quer um site melhor para vender mais, para atrair mais clientes para a empresa? O que ele quer no final das contas? Você precisa descrever e entregar isso para ele ali na biografia, mostrar para ele que você é sim capaz de entregar aquilo que ele tanto tá buscando. Uma dica que eu gosto de dar nesse ponto é lembrar que o Upwork, gente, ele não é um currículo. Muitas pessoas entram ali e acham que estão construindo um currículo. Não, ele é literalmente a tua página de vendas. Então eu tenho que entrar ali no perfil da Bruni e eu tenho que entender quem é a Bruni, qual é a personalidade da Bruni. A Bruni é boa em quê? A Bruni é ruim em quem? O ruim a gente deixa meio implícito ali, meio escondido. Mas a Bruni já fez o quê? A Bruni, então eu preciso entrar ali e entender tudo. O cliente, quando ele entra no seu perfil, ele leva segundos para decidir se ele vai continuar ou se ele vai sair naquele exato instante. Primeira coisa que leva segundos ali para ele decidir é o seu título. Então escolha um título atrativo, não coloque algo generalista, algo sem fundamento, que não gere credibilidade. Então escolha um bom título, construa uma boa biografia, porque é ali que ele vai decidir se ele vai continuar lendo o teu perfil, se ele vai continuar vendo as outras coisas, ou se ali mesmo ele já vai embora porque ficou confuso, porque você não entregou valor nenhum, porque ele não conseguiu ver valor em te contratar, ele não conseguiu ler tua bio e pensar assim, nossa, essa pessoa precisa trabalhar na minha empresa porque ela vai me trazer mais resultados. É isso que você precisa gerar no cliente na hora que ele lê a sua bio. Depois da sua bio, a gente entra na parte de portfólio. Você precisa ter, no mínimo, 3 portfólios. Isso é muito importante. E muitas pessoas, por isso que eu falei, o cliente ele leva segundos para decidir se vai continuar no seu perfil ou se ele vai embora. Muitos clientes entram no seu perfil, se ele não encontra um portfólio, ele vai embora. Principalmente se a sua profissão estiver relacionada com coisas que precisam de um portfólio, como social media, web designer, coisas que realmente são muito visuais. Mas mesmo você que vai fazer um perfil de virtual assistant, customer support, precisa criar um portfólio. 3 portfólios no mínimo. Outra coisa legal de você fazer no seu portfólio é criar capinhas para ele. Crie uma identidade visual. Lembre que isso é a sua página de vendas. Então precisa estar visualmente organizado, visualmente clean, visualmente, né, aquela coisa que você olha e você fala, nossa, essa pessoa ela dedicou tempo para isso. Depois do portfólio, outra parte que eu vejo muitas pessoas errando é o employment history. Assim como na biografia, que muitas pessoas, todos os alunos que eu peguei já que tinham um perfil escreviam 6 linhas, 10 linhas no máximo, no employment history as pessoas também só escrevem lá o título da empresa, o que elas faziam, o cargo, e uma linha de descrição. Aí eu falo, ô ser humano, o que eu faço com você? Então assim, gente, employment history. O que é um employment history? Ele nada mais é do que a validação, tanto o employment history quanto o seu portfólio, é a validação do que você escreveu na sua biografia. Ou seja, vamos dar um exemplo que eu estou construindo um perfil de social media. Na minha biografia eu escrevi que eu trabalhei para o iFood e no iFood eu aumentei a venda deles de 50 vendas por dia para 100 vendas por dia. O que eu vou colocar no meu portfólio? Eu vou colocar esse projeto do iFood. Eu vou colocar que eu cuidava das redes sociais, vou colocar um print das redes sociais do iFood e vou falar que através desse projeto eu fui capaz, através de aumentar o engajamento e eu fui capaz de aumentar a venda deles em 50%, que a gente conseguiu aumentar o engajamento dos clientes. Enfim, vou fazer toda uma descrição daquele projeto. E no meu employment history eu vou falar: I was responsible for the marketing on Instagram, for the posts, for the weekly posts, for the UGC videos,
for the stories. E você vai descrever. Então, nesse momento é onde você vai descrever o que você fazia. Porque lá em cima você falou que você trouxe resultado. Agora aqui no Employment History é como você trouxe resultado. O que você fez? Como você fazia? Ah, eu fazia usando o Trello, eu fazia usando o Notion, eu fazia usando o Canva, eu fazia as artes do Canva, eu fazia usando o Photoshop. Então aqui você vai descrever para o cliente verdadeiramente entender que você é capaz, que você realizou aquele trabalho e ele vai ver lá, nossa, essa pessoa usou o Notion para fazer esses posts e é exatamente isso que eu procuro na minha empresa. Perfeito, vou entrar em contato e conversar com ela. Então esses pontos são primordiais na hora de você criar um perfil atrativo dentro do Upwork. Você precisa dedicar tempo e focar tempo principalmente na sua bio, no seu portfólio e no seu Employment History. Outro ouro que eu vou entregar aqui para vocês, assim como eu disse que no portfólio precisa de no mínimo 3 portfólios, no Employment History você precisa ter no mínimo 3 Employment History. Ou seja, se eu puder deixar uma dica para você desse vídeo todo, na hora de criar o seu perfil, não tente escrever um perfil tentando se vender, tentando parecer interessante. O teu objetivo na hora de criar o seu perfil é passar a sensação de que as empresas vão crescer te contratando. O teu objetivo na hora de criar o seu perfil é fazer com que o empresário, com que a empresa fique com um desejo de eu preciso dessa pessoa porque a minha empresa vai pro próximo patamar com ela, porque ela vai fazer a gente vender mais, ela vai fazer a gente ter mais cliente, ela vai fazer o nosso cliente ficar mais tempo na nossa empresa, ela vai melhorar os processos, ela vai melhorar os nossos problemas. Então entenda qual valor você entrega para o cliente. Verdadeiramente pare um tempo e escreva o cliente, quando ele me contratar, o que eu vou trazer de resultados para ele, o que eu vou fazer. No processo de vendas a gente tem sempre um processo muito claro. Por exemplo, com o método POI, eu sei que a pessoa, quando ela compra o método POI, ela vai economizar tempo. Então, se ela fosse aplicar sozinho para os trabalhos, ela demoraria 6, 8 meses para conseguir um trabalho. Com o método POI, ela consegue em 15 dias, em um mês. Então, eu tenho muito claro o que eu entrego para o meu cliente. Eu tenho muito claro na hora de eu falar com ele, na hora de eu escrever alguma coisa, escrever algum post, algum stories, eu sei exatamente o que o cliente vai ganhar e de que ponto eu tiro o meu cliente e que ponto eu levo o meu cliente. Então eu tiro ele do ponto A, de demorar 8 meses, para o ponto B, de demorar 15 dias, de um mês, dele saber, pegar todo o meu conhecimento, enfim. Então, esse processo precisa ser feito. Você precisa entender da onde você tira o seu cliente, de que ponto você tira a pessoa que está te contratando, você tira do caos, você tira do estresse de e-mails lotado, você tira ela de um site horrível que ninguém compra, que ninguém entende nada, e leva ela para um ponto B, que é clientes satisfeitos, clientes que entendem o site, menos pessoas perguntando para ela sobre o produto dela, porque tá tudo já escrito no site. Então você precisa ter isso muito nítido e muito claro na sua cabeça, porque isso vai te ajudar imensamente a criar um perfil muito mais atrativo e muito mais direcionado, que o cliente, quando ele entrar lá, ele vai falar, é isso que eu preciso sair do ponto A e ir pro ponto B, e é essa pessoa que vai me ajudar. Essas foram as minhas dicas. Se você gostou desse vídeo, se foi útil, não esquece de deixar seu like e vai lá, aplica as dicas e depois volta aqui nos comentários e me conta se deu certo, como que foi, se você teve algum resultado e, obviamente, se você quer acelerar esse processo e realmente conquistar uma vaga internacional, ter minha ajuda de realmente ali no tete a tete, ou olhando o teu perfil de forma direcionada, individual, me manda uma mensagem lá no direct do meu Instagram, que vai ser um prazer poder te ajudar e ver você ganhando seus primeiros dólares dentro do Upwork, combinado? Te vejo no nosso próximo vídeo. Thank you so much and bye!